Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento e agora com a entrevista com o secretário do Meio Ambiente da cidade de Petrópolis, Frederico Procópio, a nossa pauta a gestão do meio ambiente aqui na cidade. Frederico, né? Obrigado pela sua presença aqui no programa, né? É um prazer ter aqui com a gente. A gente tem tido uma pauta na área de educação, Frederico, que a gente sempre procura educar o nosso público a respeito de vários assuntos. E um dos assuntos é a política pública e as ações públicas, secretário. Então, né, seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Márcio. Obrigado a toda a TV. Um bom dia para quem está em casa agora nos assistindo. Frederico, vocês assumiram a prefeitura, essa nova gestão do governo de Petrópolis, no início do ano passado. Quais foram os principais desafios que vocês encontraram já no início do governo? Qual foi o diagnóstico que vocês fizeram da questão da gestão do meio ambiente na cidade? No primeiro momento a gente precisou reestruturar toda a secretaria, né? A prefeitura passou por uma reforma administrativa, a Secretaria de Meio Ambiente também, e nessa reforma foi identificado o quê? Setores importantíssimos, como por exemplo a educação ambiental, tinham sido extintos pela gestão anterior, num movimento de enxugar a máquina pública, talvez, esse setor foi extinto. E a gente, entendendo que isso aí era uma pauta importantíssima, a gente devolveu esse setor e fez cortes em outras áreas, né, da secretaria. Então, a gente reestruturou o setor de educação ambiental, reestruturamos um setor que é a gerência de reflorestamento ambiental, que é justamente a área que acompanha todas as medidas compensatórias, né? Toda vez que a gente vai licenciar um empreendimento ou que a gente fiscaliza alguém, né, e notifica, e multa, e impõe algum tipo de sanção, a pessoa é acompanhada por esse setor, né? Aquilo que ela fez ou que ela vai fazer é acompanhado por esse setor para dizer se a medida que ela adotou foi adequada dentro daquilo que foi apresentado ou não. Então esses dois setores a gente reestruturou para poder fazer com que a gestão da fauna, da flora e tudo isso tenha o devido acompanhamento, né, além da educação ambiental. Secretário, a gente sabe que a gente fala muito da cidade de Petrópolis com seus marcos culturais, né, o museu, né, todas essas vocações que nós temos aqui, mas uma das vocações que nós, pelo menos que eu identifico aqui na cidade, é justamente essa questão ambiental. E a gente realmente tem, eu acho, assim, muito pouco cuidado com o nosso meio ambiente, apesar de nós nos aproveitarmos dele, nossos rios, né, florestas. Como é que esse processo hoje, você falou desse resgate da educação ambiental dentro da secretaria, como é que está esse processo de educação ambiental junto à população, às escolas, né, às entidades associativas, como é que tem sido feito esse trabalho pela secretaria? A questão ambiental tem uma peculiaridade que as pessoas falam do meio ambiente como se fosse uma coisa muito distante delas. Como se fosse lá, né? Como se fosse lá, né? Não fosse aqui. Então a gente fala, o meio ambiente como se ele fosse um outro ente né, distante desse nosso universo. Enquanto, na verdade, faz parte aqui do nosso dia a dia. Boa parte até dos atrativos da nossa cidade para o meio turístico estão muito relacionados à questão paisagística, né? Você vê, o centro histórico é o centro histórico, óbvio, pelas construções, por toda a história que se passou ali, mas também pela questão paisagística, né? Você vê que as árvores são muito bonitas, né? Até uma preocupação nossa muito grande é com o cuidado das árvores, do centro histórico em especial, porque compõe todo esse arcabouço aí turístico, o meio ambiente está inserido, além do circuito eco-rural lá no Brejal, no Taquaril, no próprio Bonfim, Parque Nacional da Serra dos Órgãos, a Reserva Biológica do Tinguá, a Reserva Biológica de Araras. Então, assim, a gente tem uma série, a APA Petrópolis, a gente tem uma série de unidades de conservação com trilhas, com cachoeiras, com ecoturismo, que é uma coisa que Petrópolis acaba se beneficiando muito, né? E o cuidado com o meio ambiente em si, a fragilidade que a gente tem, é justamente essa sensação de pertencimento, daquilo ali pertencer a gente, e não ser um ente tão afastado, né? O meio ambiente é tratado como se fosse uma coisa distante, e as crianças na escola têm essa percepção. Eu vou citar aqui um exemplo, eu sou lá do Carangola, lá do Vicente Ivete, e a gente, quando começou o projeto de educação ambiental, fomos em várias escolas, numa delas, a Escola São Geraldo. E aí viramos para as crianças assim na aula,
E o nosso professor virou e falou assim, vocês sabem para que serve o meio ambiente? E aí as crianças começaram a responder e tal. Você vê que tem toda uma percepção delas quanto a isso, né? E aí ele apontou para a montanha em frente e falou assim, e aquela floresta lá, de quem é? E aí um dos alunos virou e falou assim, é da fulana de tal, que é a empresa ali do lado. Né? Então a criança acha que aquela floresta que está lá, aquela montanha pertence à empresa, porque a empresa é o que está logo abaixo ali da montanha e tem o terreno dela ali cercado, mas ele não entende que aquilo ali de certa forma é dele também, que impacta na vida dele ali, na água que ele consome, né? na qualidade de vida dele, da família dele ali dentro do próprio bairro. Então assim, eu acho que a grande dificuldade do meio ambiente é transpor essa barreira entre a percepção das pessoas de que aquilo é uma coisa distante, né, e a capacidade da gente demonstrar para as crianças, principalmente, que o meio ambiente é uma coisa muito próxima da gente, está inserido no nosso dia a dia, no nosso convívio, por mais que a gente passe por ele ou tropece nele todo dia e não perceba, né? Secretário, como é que é essa ação da secretaria dentro da escola? É um conjunto de palestras que vocês fazem? É você que vai lá fazer a palestra? Eu vou também. Mas a gente tem um corpo técnico agora, né? Nós temos um professor, e além desse corpo técnico, um professor, e ele vai até as escolas, faz as palestras, ele faz toda a educação ambiental fora daquilo que é tradicional da escola, que é a sala de aula. Né? Ele fala na sala de aula, mas eles vão a campo para poder ver como é que é aquilo ali na prática. Né? Então, assim, de toda a rede municipal foram escolhidas 80 escolas que têm uma área externa razoável, onde a nossa equipe está indo até lá com as crianças, faz o trabalho de educação ambiental e depois faz o plantio ali naquele local de mudas. Para quê? Para gerar na criança a sensação de pertencimento daquela área ali, que normalmente é uma área muito abandonada, uma área que está cheia de mato. Então a gente leva uma equipe, quero até agradecer aí a parceria da Condep com a gente e da Secretaria de Educação, onde a gente leva uma equipe, faz a limpeza toda do terreno e aí as crianças dali por diante começam a cuidar daquele jardim. Então eles plantam as árvores, eles conhecem as mudas do que são, veem na sala de aula como é que ela vai ficar quando crescer, as propriedades que aquela árvore tem e depois vão até lá, plantam e ajudam a cuidar daquilo ali periodicamente. Esse é um trabalho que a gente certamente só vai ver resultado daqui a uns anos, né? Porque é uma coisa que você está plantando agora uma mudinha, ela vai crescendo devagarzinho, assim as crianças vão crescendo muito mais rápido até do que a árvore, né? Mas aquilo ali tem para a criança uma simbologia muito forte. Então o nosso intuito é mostrar para eles que pequenas atitudes no dia a dia transformam o meio ambiente da cidade onde a gente vive. A gente teve uma pauta aqui recente, secretário, que foi sobre o turismo ambiental. Né? Até, por acaso, uma professora do Cefet, a Roberta Dalvo, esteve aqui com a gente falando sobre isso. Petrópolis, com esse potencial de meio ambiente, qual a estratégia? Vocês apoiam alguma... Você falou aí de trilhas, existe essa relação com o turismo também, para a divulgação do turismo ambiental na cidade? Existe. O nosso papel está muito mais atrelado ao cuidado, à sinalização, à proteção daquelas áreas, né, para que a Secretaria de Turismo em si faça o papel de divulgador daquilo ali. Né? Então a divulgação cabe muito mais à Secretaria de Turismo. Mas a gente precisou adotar algumas medidas que só vão dar reflexo agora. Né? Ano passado a gente startou um processo de compra de placa para sinalizar, né, o que se pode fazer numa cachoeira e o que não pode. O que se pode fazer naquela determinada trilha, o que não pode. As áreas que são seguras, as áreas que são de risco, né? Aonde é permitido o acesso, aonde é vedado o acesso, né? O que pode fazer na margem do rio, o que não pode. Então assim, a gente vai sinalizar, foram 400 placas que a gente adquiriu agora, né? Ainda estão em processo de licitação pelo setor de administração e isso chegando para a gente vai começar a sinalizar a cidade. A gente tem muito problema de queima de lixo, né, que é um problema que aí acontece muito na área urbana. Então assim, tudo isso vai estar sinalizado. E isso aí ajuda, sem sombra de dúvidas, no ecoturismo, principalmente a orientar esses guias, a orientar as pessoas que vêm, né, sem guia nenhum, mas que querem conhecer, então eles vão saber onde são as trilhas, aonde elas estão, qual é o trajeto correto, o que pode fazer ali, o nível de intensidade da trilha, tudo isso vai estar bem mais claro agora. A gente sabe que sempre tem a questão da preservação, mas temos também muita degradação no meio ambiente, inclusive próximos de nascentes, de rios.
Como é que hoje está a política ou o processo para a preservação de áreas de nascentes? Tem alguma ação específica em relação a isso? Temos algumas. Primeiro, a gente precisou reforçar a fiscalização, né? Quando eu assumi a secretaria, nós tínhamos um fiscal para a cidade inteira. Hoje nós temos 3 fiscais, tínhamos um carro para fiscalização e hoje a gente opera de drone, né? Então a tecnologia está ao nosso lado nesse aspecto agora, né? Hoje a gente tem um drone que acompanha a fiscalização, porque muitas áreas onde o fiscal vai, ele não consegue identificar o dano, nem acessar às vezes, porque é uma propriedade particular, está fechada, ou tem um cachorro, ou não conseguiu localizar ali onde é, e aí um sobrevoo de drone consegue mapear isso com muito mais tranquilidade, né? Então, assim, essa é uma medida de fiscalização. A medida de compensação foi uma parceria firmada agora com a Águas do Imperador e a Cervejaria Imperial. Quero até agradecer ao Márcio da Águas do Imperador, a Cervejaria Imperial, onde a gente vai identificar 50 produtores rurais, né, que tenham propriedades limítrofes a nascentes e a rios, para fazer o reflorestamento dessa faixa marginal de proteção, dessa área de preservação permanente que é a margem do rio, né, que normalmente eles usam para o plantio. A gente vai usar aquilo ali para reflorestar. Ideal que a gente faça isso com árvores frutíferas, para que ele possa perceber o fruto e ter renda daquilo ali também, mas isso vai ser custeado, coordenado pela Secretaria. A Águas do Imperador vai dar suporte e a cervejaria vai custear como se fosse a alocação desse espaço de terreno que ele vai estar abrindo mão do plantio de hortaliça, de qualquer bolsa, coisa. Né, exatamente, uma bolsa. Vai ser uma bolsa de R$800 por ano, para 50 famílias durante 4 anos. Então, assim, a gente acredita que ao final desses 4 anos a gente tenha conseguido, primeiro, proteger, né, a nascente, o rio e a cachoeira. E segundo, mostrar para o agricultor que é possível produzir, né, viver da agricultura e preservar ao mesmo tempo. A nossa ideia é conseguir comungar as duas coisas, né? Pois é, falando mais então sobre essa questão do desenvolvimento econômico, a gente sabe que sempre que eu escuto essa questão do desenvolvimento econômico, o pessoal fala muito que Petrópolis não tem por onde assim se desenvolver, pelo menos para as grandes empresas. Então, assim, pode ser pequenas empresas, ou empresas intensivas em tecnologia, mas assim, porque a cidade não tem grandes espaços, porque boa parte da cidade é uma área de proteção ambiental. Como é que isso, parece que foi feita uma lei recentemente, né, para agilizar esse processo? Eu queria que você explicasse um pouco a lei. A licença ambiental municipal simplificada que a gente regulamentou agora é um mecanismo de licenciamento ambiental que prevê benefícios para quem tem empresas de pequeno porte e de baixo impacto. Por exemplo, cervejaria artesanal, que nossa cidade, graças a Deus, está desenvolvendo bem nessa área. Tem um processo de uma cervejaria artesanal tradicional da cidade, chegou a ter 141 páginas de documentos. Caramba. Tramitou durante 3 anos e 2 meses até que ele conseguisse a licença dele de operação, né? Porque ele passou pelo trâmite de licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Essa é artesanal. A cervejaria artesanal. Nessa ocasião. Quando a gente assumiu a secretaria e regulamentou a Lães, a gente faz com que numa única licença a gente dê a prévia, a instalação e a operação, tendo em vista o impacto do empreendimento em si ao meio ambiente. Então, quando a gente encurta esse processo, né, primeiro, a gente dá a chance a quem está começando de começar direito, né, porque um processo desse com LMP, LMI, LMO, né, prévia, instalação e operação, chega a custar para uma empresa dessa de 12 a 14 mil, dependendo do porte dela. E com a licença municipal simplificada vai custar no máximo 4. Pode chegar a 2, vai variar de 2 a 4. Então, a gente enxugou o custo do licenciamento para quê? Para gerar emprego, gerar renda, e aí o município vai arrecadar mais à frente, porque vai ter uma receita continuada de emprego, renda, de ISS e ICMS. Então, a medida foi para desburocratizar. Então a gente conseguiu sair de 141 páginas de documento, a outra saiu agora com 45. E se tudo correr bem, isso em breve vai estar digitalizado. Então, assim, vai ser um negócio muito mais célere, muito mais transparente e mais dinâmico, né? Então, a licença veio para isso. E no que tange aos grandes empreendimentos, a topografia da cidade atrapalha um pouco, né? Porque a gente está muito
né, o que não é morro está muito próximo do rio, então isso acaba atrapalhando, mas a gente ainda tem as margens da BR, a gente ainda tem a posse, nós ainda temos algumas áreas aí que a gente ainda consegue desenvolver, e outras até se desenvolveram naturalmente, como o Eduardo da Silveira lá no Bing, né, acabou se tornando um polo industrial, mesmo sem incentivo nenhum, né, então assim, foi se tornando em virtude da proximidade com a BR, da topografia dos terrenos, então a gente acredita que tem outras áreas no município que a gente consiga desenvolver isso ainda ao longo desses próximos anos. Secretário, a gente está chegando no final do programa e já teve aqui, já recebi outros secretários aqui da Prefeitura para falar sobre políticas públicas, e uma das coisas que eu sempre pergunto aí daqui a 4 anos, quer dizer, agora 2 anos, né? Como é que, qual o legado para a cidade de Petrópolis? O que você está imaginando daqui a 2 anos entregar para Petrópolis? Primeiro, uma secretaria desburocratizada, que eu acho que a burocracia gera possibilidade de corrupção. Né? Toda vez que você encontra um setor burocrático, você quer procurar um amigo que resolva aquilo para você. Né? Isso é o mal do nosso país hoje. E eu acho que a gente precisa começar fazendo o nosso dever de casa aqui. Então, primeiro, uma secretaria desburocratizada, onde a pessoa vai saber exatamente o que ela precisa apresentar. Né? Hoje a gente tem um checklist daquilo que a pessoa precisa apresentar. Apresentou aquilo ali, foi para análise técnica, ele está apto a receber a licença dele. Né? Até porque a licença é um ato vinculado, não é uma coisa discricionária. Não sou eu que escolho para quem que eu vou dar a licença ou não dar. Né? O cara cumpriu a legislação, ele automaticamente faz jus ao direito de receber aquela licença. Segundo, a gente preservar as nascentes, os rios, as cachoeiras. Né? Eu acho que a gente vai conseguir deixar um legado de preservação e recuperação dessas áreas, com essas medidas que a gente vem tomando. Né? Mas principalmente a fiscalização. Fiscalização é uma coisa que a gente melhorou muito na secretaria. Foram, em 2017, durante 4 meses eu fiquei com um fiscal só, né? E no restante dos 8 meses é que a gente conseguiu montar a equipe que a gente precisava. Né? O drone só chegou há 2 meses para a gente, então assim, é uma coisa muito recente, e ainda assim em 2017 a gente fez 1.035 notificações. Então assim, a gente apurou 1.035 denúncias. Dessas denúncias foram valorados R$346 mil em multas, né? Algumas delas ainda em período recursal, mas boa parte delas já foi aferida e convertida em recurso para o Fundo Municipal de Conservação Ambiental, que é um fundo gerido pela sociedade civil. Então a sociedade decide aonde vai colocar esses recursos. Né? Apoiou agora o plano de manejo da APA do Rio Piabanha, apoiou a compra agora de ecopontos da Enel para converter resíduo sólido em desconto para conta de luz. Então assim, e a educação ambiental, que é uma coisa que a gente restabeleceu e que eu aposto muito. Secretário Frederico Procópio, obrigado pela sua presença no programa. Eu que agradeço. Muito obrigado à TV, muito obrigado à audiência, muito obrigado a todos. Estamos encerrando o programa Ciência e Movimento, que é ao vivo toda terça-feira às 10 da manhã, com reprises às 22h30. Você pode acompanhar a gente também nas nossas mídias sociais. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.